Então eu trouxe dessa vez 10 dúvidas de engenheiros e arquitetos, tá? E essas dúvidas são relativas à atividade de avaliação de imóveis, tá? E são dúvidas, tem dúvidas muito simples e tem uma dúvida que ela é bem polêmica, tá? É bem polêmica, agradeço aí ao nobre amigo arquiteto que trouxe essa dúvida bem polêmica, a gente vai bater todas as dúvidas e essa inclusive, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos Soares, sou engenheiro de fortificação e construção. Me formei no Instituto Militar de Engenharia em 2005 e desde 2006 eu já trabalho com avaliações de imóveis. É uma área realmente muito promissora e eu te convido a entrar nesse mundo se você ainda não conhece, tá? A dúvida número um é a dúvida do engenheiro Fabire Rezende, tá? Ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Existe alguma forma de incluir na avaliação do imóvel um coeficiente ou parcela relativa ao valor sentimental do proprietário sobre algum determinado imóvel, ou em um caso muito específico, onde essa situação realmente seja relevante? Quem que não tem um imóvel e que gostaria muito, se você vai anunciar para venda ou você vai alugar, gostaria que ele fosse num valor muito elevado, porque aquele imóvel às vezes tem um valor sentimental para você. De repente foi o seu primeiro imóvel, você suou muito para conquistar ele, para conseguir fazer a aquisição dele, ou é um imóvel que foi uma herança de um avô muito querido, ou algum outro parente muito querido, você recebeu aquele imóvel como herança e você não quer se desfazer. E muitas vezes o proprietário do imóvel, ele pede às vezes até para o avaliador para avaliar mais alto, porque ele tem um valor sentimental. Pô, como é que você consegue colocar esse valor? Esse imóvel tem um valor muito forte, muito grande para mim, que sou o dono do imóvel. Mas, Fabírio, existe uma coisa muito clássica na avaliação de imóveis. Todo imóvel, ele vale aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar por ele, tá? Todo imóvel vale aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar por ele, repito. Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso, só o proprietário estaria disposto a pagar um valor elevado. Esse valor sentimental, ele tem um valor só para ele. É um valor realmente sentimental. O que você, como avaliador, pode sugerir para esse cliente? Olha, como toda avaliação, a gente encontra o valor mínimo, médio e máximo que está para esse imóvel, que ele vai estar ali dentro, razoavelmente dentro do que o mercado imobiliário vai poder absorver e aceitar daquele imóvel. O, o proprietário, ele pode, de repente, anunciar o imóvel dele ou tentar vender o imóvel dele pelo valor elevado que o avaliador encontrar nessa avaliação, tá? Não tem como você colocar nenhum tipo de coeficiente, nenhum tipo de percentual, nada que vá incluir um valor a mais e que esse valor seja diretamente ligado ao valor sentimental, tá? Isso não tem como fazer, tá, Fabiri? Isso é um sonho realmente do cliente, mas você, como avaliador de imóvel, não pode fazer isso. A partir do momento que você faz isso, você vai estar falando para o seu cliente que ele pode vender o valor dele por um valor X mais um outro valor que você justificou que seria importante porque tem um valor sentimental, mas as pessoas não vão pagar por isso. Então, seu cliente não vai conseguir vender, ele não vai conseguir alugar aquele imóvel porque você atribuiu um valor sentimental. Então, não vai adiantar nada, o seu cliente vai continuar com aquele imóvel. E o que você pode falar para o seu cliente é, meu filho, desapega, né? Não tem como. Se ele quer vender um imóvel, desapega. Ou se ele tem um valor sentimental tão grande, foi uma herança de um avô, de algum ente querido, ele não venda. Não venda, fica com aquele imóvel e passa para outra pessoa que seja da família. O dia que ele morrer, ele deixa de herança para alguém. Agora, se ele quer o dinheiro desse imóvel, realmente ele tem que pagar aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar. E valor sentimental, vou ser bem sincero, ninguém está nem aí para o valor sentimental que você dá para o seu imóvel, tá bom? Vamos aqui à segunda dúvida. É uma dúvida do Sérgio Goulart. Ele é engenheiro civil e é daqui de Brasília. Ele botou uma dúvida que eu acho a mais interessante de todas as dúvidas, tá? Ele fala o seguinte: a norma de avaliações não estabelece diretamente um número mínimo de variáveis independentes necessárias para aplicar o método comparativo. Só uma observação para quem está iniciando agora, não entendeu o que é uma variável independente.
Variável independente nada mais é do que uma característica do imóvel que vai influenciar no valor dele, tá? Por exemplo, área, por exemplo, número de quartos. Se for um terreno, o tamanho da frente do terreno, inclinação, topografia, são características físicas, repara que são características físicas que influenciam no valor do imóvel. Na avaliação de imóvel, a gente chama isso de variáveis independentes, tá? Então, continuando ali. A norma de avaliações não estabelece diretamente o número mínimo de variáveis independentes necessárias para aplicar o método comparativo, ficando esse número em função da quantidade de dados pesquisados, o que pode levar a avaliações pobres em mercados com alta disponibilidade de informações. E ele coloca, inclusive, entre parênteses, o que ele está chamando de avaliações pobres. São avaliações com número reduzido de dados de mercado e um número reduzido de variáveis. E aí ele complementa a pergunta: qual sua opinião? Caso ele está querendo saber a minha opinião a respeito, e o que eu recomendaria dentro da melhor prática como quantidade mínima de variáveis para um laudo. Bom, a minha opinião é que a norma de avaliações ela foi assertiva em não colocar um número mínimo de variáveis independentes. Muitas pessoas podem questionar, e isso é normal os avaliadores questionar. Por exemplo, se você está avaliando um imóvel que é uma casa comum, normalmente você coloca como uma característica importante daquele imóvel a área, né? Você coloca também número de quartos e normalmente alguma característica relacionada à localização, o bairro onde aquele imóvel está, tá bom? Isso é muito comum em casas. Quando a gente está avaliando, por exemplo, terrenos normalmente o que mais importa é a localização e a área, tá? Normalmente são esses dois atributos são os que mais importam, a localização e a área dele. Mas se uma pessoa, um avaliador, está avaliando um terreno e ele conseguiu, de repente é um terreno que está já numa área de um loteamento muito grande, tem diversos terrenos lá que estão à venda. Então, naturalmente, o avaliador, numa situação dessa, ele vai conseguir buscar dados de mercado que já estão naquela mesma região em relação ao avaliando, em relação a esse terreno que eu dei como exemplo, a localização não tem muita importância, o que tem mais importância é a área. Então, a área vai ser o único atributo que vai realmente influenciar no valor do imóvel. Por quê? Porque você vai estar comparando o seu imóvel com dados de mercado que estão na mesma localização, no mesmo bairro, no mesmo loteamento do seu imóvel. Então, você não precisa uma variável de localização. Vai bastar apenas uma única variável, que vai ser a área. Então, por isso que a norma ela não pode colocar uma quantidade mínima de variáveis independentes. Em contrapartida, o que a norma fala? A norma fala que sempre que houver diferenças de características entre os dados de mercado, eu tenho que inserir ali uma característica na planilha que a gente está montando, que a gente chama de variável independente. Ou seja, se o avaliador está montando uma amostra e eu tenho dados de mercado de locais diferentes, naturalmente o avaliador vai ter que incluir uma variável de localização. Se ele não estiver incluindo, ele vai estar caindo num erro, não adianta ele colocar só a área se a localização também muda, tá? Então, assim, indiretamente, como a norma ela traz essa recomendação e traz essa obrigatoriedade da gente incluir variáveis quando tiver diferenças de características entre os imóveis pesquisados, indiretamente a norma fala que você não pode ter, nesse caso, por exemplo, só a área se os imóveis têm localizações diferentes. Então, a norma ela já implicitamente ela já informa isso, tá? O que acontece é que, como ela não mostra isso de uma forma mais explícita, muitos avaliadores acabam tirando variáveis independentes importantes para ficar, às vezes, só com uma ou duas variáveis independentes, duas características, né? E aí você não precisa de muitos dados de mercado, isso aí já é uma parte mais técnica de avaliação, mas o fato é, quando você acaba tirando características que são importantes no valor do imóvel, você acaba tendo um laudo muito pobre e muitas vezes ele não consegue prever qual que vai ser o valor do seu imóvel, tá? Então, a minha opinião em relação à norma é que ela está correta, apesar de ter uma interpretação ruim de alguns avaliadores, e ele faz uma segunda pergunta: qual a quantidade mínima de variáveis para um laudo dentro da melhor prática? Bom, eu diria, dentro do que eu já fiz de laudos, tá? A quantidade mínima de dados de variáveis que eu já usei foram duas, tá?
área e localização, alguma coisa assim, principalmente para avaliação de terrenos. Para avaliação de residências, seja casa ou apartamentos, normalmente eu trabalho com 3 ou 4 no mínimo, tá? E no máximo, para terrenos, eu acho que eu nunca passei de 5 variáveis independentes para avaliar terrenos, e para avaliar casas e apartamentos, o máximo que eu já usei foram 8, tá? Mas depende muito de cada caso, tá? Não existe uma regra geral, usem 3 ou usem 8, depende de cada caso. O que o avaliador vai ter que ver é quais são as características que, na sua visão, influenciam no valor daquele imóvel. Essas características a gente chama de variáveis independentes, tá? Pode ser área, padrão de acabamento, inclinação do terreno, número de quartos. Então, são características que a gente chama de variáveis independentes. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui à dúvida número 3. Ela é a do Matheus. O Matheus está nos acompanhando aí, de Goiânia, Distrito Federal. Goiânia, Goiás, perdão. Como proceder quando se tem poucos dados ofertados com valores de venda de um imóvel de tipologia básica, por exemplo, um apartamento de 60 metros quadrados? Então vamos lá, o que ele quer saber? Como é que eu faço se eu tenho poucos dados de mercado, imóveis ofertados, ou seja, estão no mercado imobiliário, nas imobiliárias da cidade, à venda, né, com valores de venda. Só que são poucos dados de mercado à venda. E ele precisa montar uma amostra de dados para poder avaliar o imóvel do cliente para venda. Só que quando ele vai buscar dados de mercado naquela região, tem poucos dados de mercado para venda. Matheus, Matheus e para todo mundo, isso é uma dica muito legal e vai ser útil para muita gente, tá? Então fiquem ligados a isso, é bem importante. A dica é o seguinte, quando você montar a amostra de dados, pegue esses dados que estão anunciados para venda, tá? Mas pegue também dados de mercado que estão anunciados para locação. Sempre dados de mercado que sejam semelhantes ao seu avaliando, estejam em regiões semelhantes, né, em bairros semelhantes. Não precisa ser no mesmo bairro, pode ser nos bairros no entorno, mas apartamentos que você vê, imóveis, né, que você vê que pode ser comparado com o seu imóvel avaliando. E você naturalmente vai ter uma amostra de dados maior. E aí o que você percebe? Você vai ter uma amostra de dados com alguns imóveis à venda e outros imóveis para locação. Isso é uma diferença gritante, né? O que você vai fazer? Você não vai rodar um modelo simplesmente com os dados de mercado dessa forma. Só que existe uma maneira muito legal, e a norma, inclusive, ela permite que a gente faça isso, que seria converter um valor de locação para um valor de venda. Como que eu faço isso? Aplicando um determinado fator que ele traz o que é valor de locação, ele aproxima para o que seria o melhor valor de venda naquela região. Como fazer isso, né? Como fazer? Você tem vários imóveis que estão anunciados para locação e você quer transformar um para venda. É muito simples, tá? Tem um site bem legal chamado fipzap.com.br ou fipe.org. São dois sites muito importantes. Grava esses sites, tá? Vou falar de novo. fipzap.com.br e o outro é fip.org, tá? São dois sites que trazem informações sobre mercado imobiliário. O FIP.org ele traz informação inclusive sobre automóvel. Você já deve ter visto muito falar em tabela FIP para o seu automóvel, quando você vai vender. Aí, normalmente você quer que ele esteja, o valor de venda do seu automóvel esteja ali dentro da tabela FIP, né? Ou acima, se estiver acima, está bom ainda, né? Mas enfim, o FIP ele traz também indicadores do mercado imobiliário. E ali tem um indicador muito importante, que é o seguinte: é uma taxa de rentabilidade que a gente chama. Essa taxa de rentabilidade ela é uma razão, ela é uma divisão entre valor de aluguel e valor de venda. Hoje em dia, para a grande maioria dos imóveis, essa razão entre valor de aluguel e valor de venda de um imóvel gira entre 0,4% e 0,5%, às vezes um pouquinho menos do que 0,4%, depende do tipo do imóvel, tá? Mas o fato é, lá você vai conseguir essa taxa, a gente chama de taxa yield, com Y na frente. É uma taxa de rentabilidade. Quando você pega essa taxa lá para a região, para o estado onde se encontra o imóvel que você está avaliando, repara que essa taxa ela não é um valor de locação sobre um valor de venda. Pegar o valor de locação desses imóveis e dividir pelo valor, por essa taxa de rentabilidade,
ele vai te retornar o quê? O valor de venda. Então você vai fazer um tratamento prévio, e é isso que a norma, que eu falei que a norma permite, que você faça um tratamento prévio, aplicando um fator de homogeneização, e isso que eu falei é um fator, tá? Você fazer a correção de valor de aluguel para valor de venda, então a norma permite que você faça essa correção. Fazendo essa correção em todos os imóveis que estão anunciados para locação, o que vai acontecer? Os imóveis que estavam para locação você transformou para venda. Os imóveis que estavam para venda você não aplicou nada, eles continuam com valor de venda. Você passou a ter uma amostra de dados maior, onde todos os dados de mercado estão já com o valor de venda. E aí você segue o restante da sua avaliação, faz o tratamento dos dados e tal, tem a parte matemática, a parte técnica, e vai encontrar o valor de venda do seu imóvel. Como você tem mais dados de mercado, vai ser um laudo de avaliação muito melhor e muito mais confiável, tá? Vamos à dúvida número 4, sem churumelas, do Rafael Monteiro. Ele é de Brasília, engenheiro civil também. Na impossibilidade ou dificuldade de vistoriar os imóveis da amostra, muitas vezes as imobiliárias não disponibilizam o endereço e muito menos a visita. O que podemos fazer? Eu me deparo com isso, Rafael, constantemente. E quem já está atuando nessa área de avaliação vai se identificar e se depara com isso constantemente. A gente pesquisa dados de mercado imobiliários e muitas vezes não tem ali, às vezes tem uma foto do imóvel e não tem o endereço daquele imóvel. E quando não tem o endereço daquele imóvel, eu não consigo saber onde é que ele está localizado. Como é que eu vou usar um imóvel desse que eu pesquisei num site imobiliário se eu não sei onde é que ele está? Eu simplesmente não posso usar. Se eu não sei onde aquele imóvel está, eu não sei a localização dele, tá? Então, o que a gente faz? E aí vai uma dica de ouro, tá? Que eu faço muito e eu consigo aproveitar muitos dados de mercado que estão nessa situação, que não tem o endereço, às vezes tem só o nome da rua ou só o nome do bairro, tá? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu consigo localizar ele. Primeiro você faz uma análise nas fotografias. Nas fotografias que tem no site, você faz uma análise. Muitas vezes, em alguma delas, tem às vezes uma placa de rua, ou às vezes a pessoa coloca só o nome da rua, você não sabe. Às vezes é uma rua comprida, né? Ela atravessa vários bairros, mas você tem o nome da rua. E você grava bem, né? Foca na fotografia que tem à frente do imóvel e o que tem ao redor do imóvel. Quando você faz isso, a sua memória visual, ela consegue identificar elementos naquela foto que quando você for num Google Maps, você vai conseguir, na grande maioria das vezes, identificar aqueles elementos que estão ao redor, identificar naquele bairro. Ou se tiver a rua, fica mais fácil ainda. Às vezes tem a rua, só que a imobiliária não colocou o número, só tem a rua. Então, o que você faz? Você foca nessas fotografias que mostram o que tem ao redor, grava, memoriza o que tem ao redor. Às vezes é um prédio muito alto, às vezes é uma escola pública, às vezes é, não sei, um hospital, alguma coisa que sobressai. Às vezes é um posto de gasolina que tem do lado, uma concessionária, tá? Então, você pode... Se você tem uma concessionária, acabou. Se a concessionária está do lado, você vai pesquisa no Google aquela concessionária pelo nome dela, você vai saber onde é que está o imóvel. Se não tiver algo tão óbvio assim, você vai no Street View, tá? No Google Earth ou no Google Maps também tem hoje em dia, tem uma opção de você fazer o Street View, que é a visualização como se você estivesse lá na rua, olhando a rua e vendo os imóveis. Então você vai no Street View e você tenta localizar, você vai clicando no mapa, você vai andando na rua, como se você estivesse andando realmente. Você vai andando até você identificar alguma coisa que você viu nas fotos que estava no site. Quando você vê identifica aquela coisa que você já memorizou, fica muito mais fácil você encontrar. Às vezes você encontra, às vezes pode ser nem um prédio, mas uma casa diferente. Você olha, tem uma casa diferente, 2 andares ali, bonita e tal, com um coqueiro. Às vezes eu já identifiquei imóvel porque eu identifiquei um coqueiro, ou uma árvore muito grande. Sério. Já identifiquei imóvel que não tinha um endereço, mas porque ali eu vi que tinha uma árvore muito grande, pela imagem que a própria imobiliária colocou. Quando eu fui no Google Earth e no Street View, tanto na imagem de cima do Google Earth quanto no Street View, você consegue identificar esses pontos, essas questões.
e aí eu consegui identificar o imóvel e localizar ele. Localizando o imóvel, se você vai no mapa e clica com o mouse, isso acontece no Google Maps, né? Você clica com o mouse naquele local, ele te fala qual que é o número da rua. Maravilha, acabou. Você identificou ali o endereço completo daquele dado de mercado e identificou também o número dele na rua. Pronto, aquele dado de mercado você pode utilizar porque ele está perfeitamente localizado, você sabe onde é que ele se encontra. Então você tem a localização dele, tá? Vou te falar, poucos dados de mercado eu tenho que abandonar efetivamente porque eu não consegui, tá? Ou o imóvel, às vezes, por exemplo, numa situação onde você não vai conseguir fazer isso. Se o dado de mercado, a imobiliária colocou só fotos do interior e não deu nem o nome da rua. Aí não tem como fazer, né? Não tem Street View que resolva isso. Se ele colocou só foto do interior de imóvel, você não tem como ver o que tem ao redor. Mas normalmente eles colocam uma foto externa que você consegue identificar elementos ali que vão te ajudar. Então façam isso, isso vai ajudar muito para vocês completarem aquela informação do seu dado de mercado, tá? Que é o endereço completo que muitas vezes a imobiliária não colocou para você, tá bom? E vou te falar, é bem divertido fazer isso, ficar buscando. Parece um trabalho de detetive, assim, sério. As primeiras vezes que eu fiz, eu me sentia um detetive mesmo, né? Você começa a identificar elementos que... Já teve vezes de eu identificar o endereço de um dado de mercado por um prédio alto, numa região que tinha poucos prédios, né? A maioria era casas, mas tinha um prédio alto na direção dos fundos da casa. Pela imagem da imobiliária, olhando na frente da casa, a gente via numa angulação pela casa, pela frente da casa, inclinadas, vou chutar aqui, 30 graus mais ou menos para a direita, lá tinha um prédio de 20 andares. Eu, cara, tem esse prédio de 20 andares. Aí você vai no Google Maps, procura um prédio de 20 andares, e pela direção dele oposta, você chega onde é que vai estar o imóvel. Quando você vai lá no Street View, é exatamente aquele imóvel. E é muito legal, cara, é uma surpresa, assim, você se sente feliz, cara. Eu me sinto muito feliz, porque foi um trabalho ali de detetive, né? A gente é engenheiro, arquiteto, mas a gente muitas vezes tem que fazer esse trabalho de detetive e é bem legal, tá? Eu sugiro que você pratique isso e você vai conseguir laudos com muito mais dados de mercado. Isso vai enriquecer o seu laudo, vai ser um laudo muito mais confiável e o seu trabalho como avaliador vai ser muito bem visto, tá? Pode ter certeza disso. Dúvida número 5, vamos colocar aqui na tela no YouTube. Então a dúvida número 5 é do Rafael Monteiro também. Até quanto, repara que ele falou quanto e não quando, tá? Então até quanto uma avaliação pode ser considerada válida quando é indicado apenas dados e fotos de sites de internet dos imóveis que compõem a amostra. Rafael, desde que você, observando o que eu falei na dúvida anterior, consiga localizar aqueles imóveis, saber o endereço correto daqueles imóveis, e pelo Street View você consegue até visualizar aquele imóvel, ele está realmente conforme está anunciado na internet, a avaliação é perfeitamente válida, tá? E vou te falar uma coisa, é muito comum a gente fazer laudo de avaliação utilizando apenas dados de sites de internet, tá? O Matheus Lorenzetti falou aqui também no YouTube o seguinte: situação péssima de não ter a localização. Outra situação ruim é quando não fornece a área do lote. Matheus, obrigado aí pela sua contribuição, isso é uma coisa muito importante. Às vezes você vê o dado de mercado, repara que estou voltando um pouquinho na dúvida 6, na dúvida 4, mas ela também, o que eu falo também vale para a dúvida 5, tá? Você pega informações só de internet, às vezes pelas fotos você vê que é um imóvel que pode ser muito bem comparado com o seu avaliando, tá? Ele é muito bom e o que acontece? Às vezes ali não tem informação da área, ou ele fala só a área do terreno, não fala a área construída daquele imóvel. Quando você consegue localizar ele, da forma que eu falei na dúvida 4, você vê ele por cima no Google Maps, você consegue, fazendo uma vetorização, é algo simples, né? Uma vetorização no próprio mapa, você consegue estimar qual que é a área construída daquele imóvel. Gente, é óbvio que quando você faz isso pelo Google Maps, você não vai ter é, uma área fidedigna ali com o imóvel, não é a área real daquele imóvel, mas vai ser uma área muito próxima. Então, se aquele imóvel, sei lá,
a área construída dele fosse de 200 metros quadrados, uma casa grande, por exemplo, uma área construída de 200 metros quadrados. Quando você faz a vetorização ali no mapa, e existe uma precisão muito boa nos mapas hoje em dia, então você consegue chegar num valor de área, num tamanho de área muito próximo do real. Ao invés de você colocar 200, você vai chegar ali que é 195, 205 metros quadrados. Essa diferença pequena entre a área real e a área que você estimou não vai atrapalhar a sua modelagem matemática, tá? Essas diferenças, elas existem. Inclusive, um imóvel que está anunciado lá, que ele falou, a imobiliária falou que são 200 metros quadrados, nem isso a gente pode confiar. Às vezes não é 200, às vezes é 210, às vezes é 205. Quando você vê isso no mapa e faz essa vetorização, você consegue, inclusive, tirar essas dúvidas e ter certeza que aquela área que o imóvel, que a imobiliária anunciou é aquela mesma, são 200 metros quadrados. E às vezes ao contrário, às vezes a imobiliária dá a área só construída e não dá a área do terreno. Se você localizou, você pode vetorizar e sabe qual que é o tamanho do terreno. Então repara que os macetes, os bizus que eu falei na dúvida 4 vão servir para muitas coisas, tá? Inclusive para poder você matar qualquer tipo de problema oriundo da dúvida 5 e poder o seu laudo ser perfeitamente válido, tá? Então é a minha sugestão aí, a minha dica em relação à dúvida número 5. O Sérgio Goulart aqui acabou de mandar uma contribuição. Ele falou o seguinte: quanto ao emprego de aplicativos Google, tipo Earth, Street View e Maps, fica possível também obter as coordenadas geográficas e indicá-las no laudo para reforçar o endereço e ainda obter as distâncias a polos. Perfeitamente, Sérgio. Bem lembrado. A gente sabe que o Google Maps ele tem, quando você vai andando com o mouse em volta ali com o cursor, ele vai dando as coordenadas geográficas. Então, às vezes, o imóvel você não consegue identificar direito a rua, mas pela coordenada geográfica você tem a localização exata dele. Então, é um importante artifício aí que a gente pode e deve utilizar, tá bom? Dúvida número 6, vou colocar aqui na tela, no YouTube, é da Rosa Saldanha, ela é de Brasília, e ela deixou a seguinte dúvida: para o valor do VTN, aí eu coloquei entre parênteses, o valor da terra nua, você sugere a dedução prévia do valor equivalente às benfeitorias? Bom, eu imagino que essa pergunta dela tenha sido no seguinte sentido: se eu avaliei o imóvel, ele tem edificação e ele tem o terreno, é uma casa, por exemplo, tá? Eu poderia indicar no laudo, né, o valor total. Normalmente a gente indica o valor total. Quando a gente chama de imóvel, imóvel é a composição entre o terreno com aquela edificação. Isso é o imóvel total, tá? E às vezes você precisa separar o valor da edificação do valor do terreno. Esse valor do terreno é o valor da terra nua, é o valor sem aquela edificação. Isso aqui é o valor do terreno, tá? A gente chama de terra nua porque ela não tem, considerando como se ela não tivesse edificação, tá? Como fazer isso? Bom, se você já calculou o valor do seu imóvel como um todo, ou seja, terreno mais a edificação, tem duas formas de agir. Ou você monta uma amostra de dados só com terreno, e aí você vai encontrar o valor só do terreno, essa é uma possibilidade. Ou se você não precisa todo esse rigor, você quer só estimar qual que seria o valor referente ao terreno e qual que seria a parte referente à edificação. Edificação, lembrando que é uma casa que esteja no local, ou um prédio, ou uma loja, qualquer tipo de edificação, né? Você pode fazer da seguinte forma: você calcula o valor da edificação por um método que a gente chama de método da quantificação de custo. É um método que você calcula só o valor daquele prédio, daquela casa. É um valor que um método que você calcula pelo custo da construção civil, custo básico da construção civil, ou você pode fazer um orçamento detalhado e por aí vai, tá? Então você calcula separadamente. Aí, a partir daí, você pode subtrair o valor da edificação, você vai ter uma aproximação, tá? Volto a dizer que isso é uma aproximação do que seria o valor da terra nua, a terra sem aquela benfeitoria, sem aquela edificação, tá bom? Se você precisa de um rigor maior, tá? Se você precisa saber exatamente quanto vale só o terreno, eu sugiro que você faça uma amostra de dados só de terrenos para poder encontrar o valor daquele terreno, tá bom? Fica aí essa dica. A próxima dúvida já é a polêmica, tá? A próxima dúvida já é a polêmica, inclusive eu vou responder
essa dúvida, que é uma polêmica, junto com a dúvida 8, as duas estão interligadas, tá? E depois vão faltar só mais duas dúvidas. E fique aí até o final, não saia, não desista agora, a gente está num bom andamento aí, tá perto de acabar, que você vai ter aí um know-how de dúvidas que você pode ou já encontrou ou vai encontrar quando você estiver fazendo avaliação de imóveis, tá? E o que que você ganha com isso? Você ganha experiência sem ter passado por isso, tá? A melhor coisa para a gente pegar a experiência e não errar é aprender com o erro dos outros, tá? Então, isso vai fazer você ser um avaliadorzão, tá bom? Fica ligado. Vamos aí à dúvida número 7 e eu vou colocar lá na tela junto com a dúvida número 8. É do Alexandre Marcolino, de Vitória, e a dúvida número 8 é a do Giovanni Falcão, de Brasília, tá? Dúvida número 7 fala o seguinte: corretor de imóveis pode fazer laudo de avaliação? E ele sabe que essa pergunta é polêmica, que ele escreveu ali, ó, olha a polêmica. Depois da pergunta ele já falou. E é realmente uma grande polêmica hoje em dia, sempre foi, né? E a dúvida número 8 é: qualquer um pode fazer uma avaliação de imóveis? Essas duas perguntas, elas parecem a mesma coisa, mas não são, tá? Quando a gente fala de laudo de avaliação, a gente está falando de um tipo de avaliação. A gente não está falando de todos os tipos de avaliação, tá? Repara que, entenda o seguinte: se você é corretor e está aqui acompanhando, seja muito bem-vindo, tá? Seu trabalho é muito importante, muito. Se você é engenheiro e arquiteto está aqui acompanhando, fica ligado nisso, tá? A grande maioria das pessoas, dos avaliadores, confundem laudo de avaliação com qualquer tipo de avaliação. Avaliação é um termo genérico, tá? Existem vários tipos de avaliação. Tipos de avaliação que eu vou dizer que existe. Laudo de avaliação é um tipo de avaliação. Parecer técnico de avaliação mercadológica, chamado PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. É um tipo de avaliação, é uma avaliação. Tem outro que é usado por servidores públicos, cálculo de valor de referência, ou relatório de valor de referência. Hoje em dia chama de relatório de valor de referência. É um tipo de avaliação. Não é um laudo de avaliação. Relatório de valor de referência não é um laudo de avaliação. PETAM, que é o parecer técnico de avaliação imobiliária, não é laudo de avaliação. É um documento, o PETAM, e aí a gente vai no miúdo de cada dúvida dessa. Então, quando a gente vai na dúvida 7, ele está perguntando explicitamente do laudo de avaliação, que é um tipo de avaliação. Esse tipo de avaliação, que a gente chama de laudo de avaliação, ele é específico de engenheiros e arquitetos. Por quê? Porque ele está na norma brasileira de avaliação de imóveis, a NBR 14653, ele está definido lá. Então, laudo de avaliação, existe uma definição, tá? Que está numa norma brasileira, que ela deve ser seguida por todos, tá? E laudo de avaliação, pela norma brasileira, é uma atividade, né? A confecção desse laudo é uma atividade de engenheiros e arquitetos, que eles podem avaliar dentro das suas áreas de atuação, tá? Então, o laudo de avaliação não é o que o corretor faz, tá? O corretor faz a avaliação, sim, o corretor faz a avaliação, mas ele faz o que a gente chama de parecer técnico de avaliação mercadológica, que é uma avaliação perfeitamente válida e eles têm essa atribuição. E graças a Deus que eles fazem, tá? Quem fala que é contra corretor fazer avaliação, não seja contra. Se o avaliador não fizesse avaliação, ele não venderia, né, imóvel. Você não teria amostra de dados de mercado anunciados para venda ou anunciados para locação, que todos nós, engenheiros e arquitetos, utilizamos e é muito bem-vindo, tá? As imobiliárias lançam lá informações preciosíssimas de imóveis que estão lá. E por que é tão importante esse trabalho do corretor? Porque ele analisa se aquele tipo de imóvel as pessoas querem pagar X por ele ou não. Então, ele faz uma análise mercadológica, depende do nível social da população que vive ali, depende daquele tipo de imóvel. Então, tem toda uma questão de mercado de venda e compra de imóveis. E isso é atribuição exatamente do corretor. O laudo de avaliação existe uma grande diferença porque ele vê também aspectos construtivos. Por isso que muitos bancos, quando vão fornecer
por exemplo, algum tipo de financiamento, né? Normalmente bancos fazem financiamentos para empresas ou para particulares, eles pedem que a pessoa dê alguma coisa como garantia, tá? E o que pode ser, e normalmente é dado como garantia? Algum imóvel que a pessoa tenha. Para o banco aceitar um imóvel desse como garantia, ele precisa não apenas saber quanto ele vale no mercado, mas saber se aquele imóvel ele vai ter algum problema na hora de vender, porque ele não está regularizado, ou ele tem algum aspecto construtivo que vai impedir a venda dele, e aí depois o banco vai ter problema de pegar aquele imóvel e dar alguma destinação, porque ele não segue as normas técnicas da engenharia ou da arquitetura. Então, por isso que a maioria dos bancos cobram que seja um laudo de avaliação, ou seja, a maioria dos bancos acaba exigindo que o trabalho seja feito por engenheiro civil e arquiteto, porque eles precisam do laudo, eles não precisam do PETAM, tá? Acho que ficou bem claro essa questão, tá? E só complementando a dúvida 8, que ele perguntou, qualquer um pode fazer uma avaliação de imóveis? Não, não é qualquer um que pode fazer uma avaliação de imóveis. Ah, mas eu não sou formado em nada e eu estudei na internet e eu sei fazer. Tá, tudo bem, você pode fazer, tá? Só que não vai ter nenhuma validade legal, você não vai poder usar aquilo para nada, você só vai poder usar para benefício próprio, para você saber por quanto você vai querer anunciar aquele imóvel, ou se você está comprando um imóvel, quer saber se aquele imóvel vale aquilo mesmo, ou se está acima ou abaixo do mercado. Mas aquela avaliação que você fizer não vai ter nenhuma validade, tá? Ela não segue porque você não vai ter atribuição. Então, a avaliação ela é feita por engenheiros e arquitetos, se for um laudo de avaliação, ou por corretores, e eles fazem o PETAM, que também é um tipo de avaliação. Então, não é qualquer um que pode fazer a avaliação de imóvel, tá bom? Vamos aqui, então, à dúvida número 9. É uma dúvida da Luciana Langame, de Porto Alegre. A Luciana ela é engenheira de Porto Alegre. Ela perguntou o seguinte, em situações difíceis, como forte, por exemplo, qual metodologia mais apropriada e como aplicá-la? Quando ela fala forte aqui, ela está falando de fortificações, tá? Por exemplo, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que em Copacabana tem o Forte de Copacabana. É uma construção histórica, né? É uma construção completamente atípica, é um forte, né? Uma fortaleza militar, tá? E em várias regiões, acredito que todo mundo já tenha visto um forte, ou também chamado de fortaleza militar, seja ela do Exército, Marinha ou Aeronáutica. Normalmente é do Exército. E ela pergunta o seguinte, qual metodologia mais apropriada para aplicar para poder avaliar esse tipo de imóvel? Luciana, depende da situação, tá? Esses fortes, muitas vezes eles têm um viés turístico. Por exemplo, o Forte de Copacabana ele tem um viés turístico, as pessoas pagam para entrar nele e visitar. Então, esse imóvel ele gera renda. Então, uma das formas de avaliar esse imóvel, você colocaria ali, além do valor do terreno, que é um terreno valiosíssimo, muito bem localizado em Copacabana, então eu faria o seguinte, eu pegaria o valor do terreno e calcularia o valor do terreno da terra nua, e aquela edificação, eu não calcularia o valor do forte pelo material que está empregado, pelo concreto, pelas pedras, nada disso, mas eu calcularia o valor dele pelo que ele gera de renda. O que gera de renda ali naquele imóvel não é nem o terreno, mas sim o forte. Então eu utilizaria nesse caso o método da renda, tá? Associado ao método da renda, é muito importante que vocês verifiquem o seguinte: muitas vezes esses imóveis eles possuem alguma coisa da época da colonização do Brasil, né, tentando expulsar os franceses, quando teve aquela época, na época do século XVI, XVII, onde teve tentativa de invasão francesa, tentativa de invasão holandesa e por aí vai, esses fortes foram muito utilizados, às vezes tem ali canhões muito antigos que são relíquias, são verdadeiras relíquias. E essas relíquias, muitas pessoas pagam por elas, pagam um valor caro. Tá? Existe um mercado disso, que é um mercado exatamente de coisas históricas, né? Tem um valor histórico associado. E normalmente essas peças, né, elas são leiloadas e existe um mercado disso. Então eu faria uma pesquisa em mercado de leilões, é uma coisa que o avaliador ele precisaria entrar nessa área, ou você pode contratar uma pessoa que já seja especialista nessa área para ela falar aqueles acessórios valem tanto.
esse canhão da época de 1500, que foi trazido na caravela por Dom Pedro, sei lá, ele vale tanto. Então, o ideal seria contratar um especialista, porque seria muito difícil, se você não tem especialização nessa área, você indicar o valor de cada acessório desse, tá? Isso, e quando eu tenho uma fortificação, né, um forte num local que não tem o viés turístico, não tem zero viés turístico, eu faria diferente. Eu calcularia o valor do terreno e o valor da edificação eu calcularia separadamente, tá? E como calcular o valor de uma edificação tão atípica? Você vai precisar, se não tiver um projeto daquele forte, você vai precisar fazer um projeto, nem que seja um esboço do projeto daquele forte, para você levantar qual seria a quantidade de material necessário, de vigas, de pilares, de esquadrias que existem ali, para você chegar a uma aproximação melhor possível de quanto seria para construir uma fortificação daquela, tá? Então, a gente vai precisar ter uma parte realmente que vai ser subjetiva, mas a gente vai estar buscando aí um valor mais aproximado possível. Minha sugestão, essas fortalezas, esses fortes que não possuem viés de visitação, né, uma parte turística, normalmente o valor do terreno equivale muito mais do que a própria edificação. É uma edificação antiga, ela não gera renda, então se vocês errarem aí no valor do custo da edificação, não tem muito problema, mas o mais importante é você realmente acertar o valor do terreno e nessas fortificações, nesses fortes que não estão em locais que têm viés turístico, tá bom? E vamos à última dúvida número 10. A Thalita de Curitiba mandou um oi e depois mandou a pergunta. Oi, Thalita, tudo bom? Seja muito bem-vinda, tá? Formas de calcular a depreciação imobiliária. Quais as melhores maneiras? O que é uma depreciação imobiliária? Os imóveis, naturalmente, eles vão perdendo valor ao longo do tempo, né? Não quer dizer que ele nunca valorize, tá? O que quer dizer é que ele tem uma determinada perda de valor por conta do estado de conservação e da idade dele que vão avançando. Então, um imóvel novo de 5 a 10 anos, claro que vai ser muito mais valorizado do que um imóvel de 20 anos, que já tenha 20, 30, 40, às vezes 50 anos de idade aquele imóvel. O de 10 anos provavelmente vai ser muito mais valorizado. Se eles forem muito parecidos, claro, né? Se o imóvel antigo tiver alguma característica que valorize, a gente está falando de uma outra situação. Mas se a gente tiver dois imóveis com as mesmas características, na mesma região, na mesma época, um tem 10 anos, 5, 10 anos, e o outro tem 40, 50 anos, o que tem 40, 50 anos vai ter um valor bem menor, tá? Por quê? Ele sofre depreciação ao longo do tempo. Isso é muito comum, é o que a gente chama de depreciação imobiliária. Thalita, existem diversas formas de você estimar a depreciação imobiliária, tá? Existem o gráfico de reta, quando considera que o imóvel vai depreciando conforme uma reta ao longo do tempo. Tem umas que consideram uma curva ao longo do tempo. E tem uma que eu gosto muito de usar, a grande maioria dos avaliadores gostam de usar, principalmente quando a gente faz a avaliação que a gente chama de laudo de avaliação, tá? Quando a gente avalia dessa forma, a gente faz um laudo de avaliação, a norma fala que para você calcular essa depreciação física do imóvel, que ela seja baseada em aspectos que tenham relação com a idade do imóvel e com o estado de conservação do imóvel. Tá? O que é a idade do imóvel? A idade do imóvel, o nome já diz, né? A idade do imóvel. E o que é o estado de conservação? O estado de conservação é aquele imóvel está zoado, está destruído, está depredado, a pessoa que morava lá não cuidava, a cobertura está com telha quebrada, a estrutura da cobertura tem madeira quebrada, sofre infiltração. Então, isso é o que a gente chama de estado de conservação. O nome já diz, né? Conservação. Se ele estiver bem conservado, ele vale mais. Se ele estiver mal conservado, ele vale bem menos. E com relação à idade também, se ele for mais novo, ele vale bem mais, se ele for mais velho, ele vai perder um certo valor por causa da idade. E existe um método que ele leva essas duas coisas em consideração, que é um método que eu sempre ensino nos meus cursos, né, passo para os meus alunos, e eu uso também esse método, que é o método que a gente chama de critério Ross-Heideck. O que é o critério Ross-Heideck? É a junção de dois critérios, o critério de Ross, que ele leva em consideração só a idade,
e o critério de Heideck, que leva em consideração o estado de conservação do imóvel. Então, foi feito um trabalho onde foi feita a junção desses dois métodos, e aí existe uma questão numa tabela. Esse método ele traz uma tabela, então você entra na tabela lá, um percentual da idade que aquele imóvel já atingiu, e numa coluna, na linha, você entra com a idade, na coluna você entra qual o estado de conservação dele. O encontro delas vai dar um percentual de depreciação que é o mais aproximado para aquele imóvel. Quando que a gente usa isso? Quando a gente calcula o valor de um imóvel como novo, só que na verdade ele não é novo. E aí você precisa então tirar a depreciação física, porque ele não é novo e muito menos está no estado de conservação muito bom. Tá? Se você precisa tirar essa depreciação, eu recomendo fortemente que você utilize o critério de Ross-Heideck, que você vai estar atendendo realmente tudo que está ali na norma, tá bom? Pega essas dúvidas, anota num caderno, anota o que fazer quando você, por acaso, se deparar com alguma dessas dúvidas. Isso vai fazer você ser um avaliadorzão, né? Isso vai fazer você ser um avaliadorzão. Então você escolhe, ou você quer ser um avaliadorzão, um cara foda, realmente, e vai chover clientes para você, ou você não faz nada e não anota e não busca mais conhecimento, não busca evoluir. Só que isso vai ter um peso, você vai ter poucos clientes e você vai ser naturalmente um avaliadorzinho. Eu acho que você não é um avaliadorzinho. Eu acho que você está mais para avaliadorzão. E se você ainda não é, me segue, tá? No Instagram, me segue no YouTube. Se alimenta do conteúdo que eu coloco lá e vá fazendo suas anotações, vá buscando cada vez mais conhecimento para você ser um cara foda, ser um avaliadorzão, tá? Mas o fato é, se você se tornar um avaliador muito bom, que eu chamei aqui de avaliadorzão, você vai faturar muito mais, você vai ter muito mais clientes. E outra coisa, seu trabalho vai ser muito mais valorizado. Enquanto alguns avaliadores têm que cobrar valores irrisórios por um laudo, você vai cobrar o valor justo por um laudo e vão pagar pelo valor do seu laudo. Porque a partir do momento que eles querem escolher o mais barato e que não tem qualidade, vai ser um trabalho que ele não vai ter o resultado esperado para o cliente, ele vai acabar voltando em você. E você cobra mais caro ainda porque ele não aceitou, não valorizou o seu trabalho, tá bom? Na bio do meu Instagram tem um link lá, na bio. Quando você clica nesse link, ele aparece 4 botões para você escolher o que você quer. Ou você quer acessar meu YouTube, ou você quer acessar o meu Facebook, ou você quer acessar um formulário de inscrição. Eu recomendo fortemente que você acesse o formulário de inscrição, preencha esse formulário de inscrição, porque ali você vai colocar de onde você é, o seu nome, se você é engenheiro ou arquiteto, vai poder colocar ali qual o assunto que você se interessa, vai poder colocar ali o seu e-mail, e sempre que eu tiver postagens interessantes, eu vou te informar por e-mail, você vai saber previamente. E sempre que eu postar algum conteúdo de valor que eu não for liberar isso, não for colocar isso para qualquer pessoa, eu vou colocar para quem tiver inscrito, tá? É um compromisso meu para quem tiver inscrito, tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, não se esqueçam de compartilhar. Já deixa um like, tá? Obrigado, a gente fica por aqui. Fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.